Vamos para mais um cafezinho, vamos falar de ciência, de mestrado, de temas de mestrado e como a gente descobre o que é a ciência de verdade. Vamos lá? Esse cafezinho aqui é uma continuação do que eu falei de manhã, né, sobre a minha experiência com o mestrado. E eu queria meio que tirar alguns mitos aí, que eu já devo ter tirado em trocentos cafezinhos aqui, né, sobre o que é ciência, como é se fazer ciência e por que é interessante, né, quais são os temas possíveis de mestrado, né. Na verdade, sim, a minha intenção era pegar e listar alguns dos temas que eu li, mas, cara, eu li vários temas e eu percebi ali que no começo, quando eu estava lendo muitos temas, eu não tinha um bom filtro sobre aonde ler e o que ler, né? Então tinha muito pré-print ali, eu quero falar um pouco do que é o pré-print, tinha muito papers ali que não eram muito bons, que eu estava lendo e estava experimentando, conhecendo os temas, né? Não tô menosprezando essa experiência, foi bom, eu peguei diversos papers, mas eu não sabia filtrar ali o que era bom, o que não era bom, né? E eu vou te dar algumas dicas aqui, né? Primeiro a gente já tem que começar a botar o bode na sala, né? O que é fazer ciência, né? E por que existe um mito de anti-ciência aí, né? Eu sempre gosto, quando eu vou falar disso, de olhar o estereótipo do cinema do cientista, né? Acho que agora teve um vídeo, um filme do Quarteto Fantástico, que o líder do Quarteto Fantástico é um cientista, né? Um cientista que agora eles estão reinterpretando como um cara que tem tá dentro do espectro autista, né? Mas antigamente era só um babaca mesmo, né? Tipo, agora eles estão reinterpretando esse lado individualista dele como um. Mas isso é muito comum dos cientistas, né? E isso, assim, é muito comum das imagens, a imagem que Hollywood traz do cientista. Aquele cara fechado em si, né? Que fica no laboratóriozinho dele ali, fazendo os experimentos, muitas vezes dele químico, né? Assim, eu acho muito uma limitação assim, cientista tem que estar com a pipeta ali, com o Becker, não sei o que, misturando com. Cara, tipo. Tem cientista que só fica lendo, né? Tem cientista que só fica pensando em fórmulas matemáticas. Tem cientista que só fica analisando expressões lógicas, né? Então, tem cara que defende mestrado em computação que não programa, né? Tipo, tem cientista de todo que é tipo, né? Não é esse estereótipo, ele é muito pernicioso por dois motivos. Um, que ele limita a hard science, né? A ciência concreta ali, química, física, quiçá biologia, né? Quiçá biologia, não é aquela biologia atômica, essas coisas bizarrésimas que Hollywood adora, né? E o segundo ponto que é a ciência individualista, né? Eles sempre tinham. E aí sim, eu acho que agora a Hollywood tenta ajeitar, colocando o cara como no espectro autista, mas não, ele não era no espectro, ele só era um babaca individualista mesmo. Porque o cientista ele sempre era um individualista isolado no laboratório. Porque era um mito do cientista, o cara que ficava no laboratório ali. Bruce Banner, todos os cientistas dos quadrinhos, do cinema, eles são assim, né? Fora quando tem ali o Indiana Jones. O Indiana Jones também é um cientista, que é o explorador que rouba as nossas riquezas, né? O Indiana Jones seria o cientista que viria para o Brasil, roubaria os fósseis brasileiros, roubaria tudo que a gente teria nos museus, que ele roubaria e deixaria salvo ali no museu. Cara, esse é o mito do cientista que Hollywood nos passa, enquanto não tem nada a ver. Não tem nada a ver, né? E eu pensei em falar disso porque a minha ideia, como eu falei inicialmente, era falar temas que se pode pesquisar, né? Mas muitas vezes, para a gente encontrar temas que se pode pesquisar, a gente tem que conversar com pesquisadores, né? E ciência é conversa, é diálogo, é mandar e-mail para pessoa assim, pô, eu achei interessante isso aqui, né? Eu lembro que nos últimos dias aqui antes da minha qualificação, nos últimos meses, né? Eu mandei e-mail para algumas pessoas que estão pesquisando a mesma coisa que eu para dizer assim, ó, cara, eu vou qualificar aqui. Aliás, inclusive, eu tenho que pedir desculpa a um dos rapazes que me mandou uma mensagem, mas na época eu desinstalei algumas redes sociais do meu celular e eu até vi no e-mail. Mas eu fiz, putz, eu vou ter que entrar no LinkedIn para responder e eu não respondi, né? Ele tava me convidando para ver a banca dele e eu falhei absurdamente. Eu tava viajando, inclusive, né? Eu falei, cara, eu não vou responder isso aqui porque eu tava com meus filhos, né? Eu evito usar celular com eles, né? E aí eu falei absurdamente, né? Então já peço desculpas aqui. Mas é isso de conversar, de mandar e-mail, tipo, poxa, eu vi que você tá pesquisando isso, que legal, não sei o que, cara. E aí, assim, ó, eu também tô pesquisando isso. E ter contato com as pessoas. Ciência é isso, ciência é só. Ciência talvez seja um empreendimento humano mais que se tem contato com as pessoas. Porque você não escreve, se você não escreve uma tese dessa aqui,
sem citar, por exemplo, aqui eu estou citando 45 papers, duvidar mais de 100 pessoas que eu tive contrato de trabalho para quê? Para poder produzir uma coisinha simples. E tem pessoas que citam mais ainda. E ciência sempre foi isso. Nunca foi alguém individualista, isolado, avesso ao contato, produzindo ali no laboratório dele. Nunca foi isso. Nunca, nunca, nunca na história, né? Tá, até mesmo assim, se você pegar o clássico do cientista Charles Darwin, né? Que eram os naturalistas, né? Que eram os naturalistas do século XVIII, se não me engano, XVIII, né? Ou XIX, agora não sei se era 1700 ou 1800, talvez tenhamos os dois ali, né? Eram pessoas que viajavam o mundo inteiro para tomar anotações, né? Na biologia é bem interessante isso, que tem meio que os tipos de pessoas, né? Tem um cara que fica, o cara de campo, tem um cara de laboratório, né? O cara de campo, ele vai o quê? Ele vai catalogar as coisas, né? E cara, tá aqui, ó, achei isso aqui, achei isso aqui, achei isso aqui. O cara de laboratório vai olhar assim, interessante, né? Vamos analisar isso aqui. Por exemplo, uma das coisas de ciência mais interessantes que tem é a tal da Ozempic lá, né? A Ozempic uma molécula produzida na Dinamarca, na Suécia, não sei, Finlândia, um desses países aí, né? Que ela é de um lagarto australiano. Então foi algum norueguês lá, o sueco lá, falou assim, ó, pô, tem esse lagarto aqui, esse lagarto tem as características únicas, blá blá, e vem na região tal, catalogou aquilo, deu nome naquele bichinho e botou ali, submeteu. Alguém olhou assim, eu quero ver esse bichinho aqui. Aí foi lá, analisou as moléculas dele e falou, essa molécula aqui é interessante, né? Nunca vi, vamos ver alguns efeitos dela. E aí, isso provavelmente foi que é um outro mito da ciência, né? A ciência da ciência que é o cara que ele tem meio com uma explosão cambriana. Ele é tão, mas tão especial que ele faz uma coisa super nova. Isso não existe também. É um outro mito. É um outro assim, tipo. E são o quê? São passos a passos, passos a passos, passos a passos. Foi até interessante quando eu entrei na UTFPR, né? Tinha alguns professores que falavam assim, não, porque tem um aluno que fez um trabalho magnífico, magnífico. Tipo, enquanto os professores falam assim, cara, seu trabalho não precisa ser magnífico. Você só precisa o quê? Você só precisa ter um trabalho. Tipo, porque muitas vezes o seu trabalho ali é uma coisinha bobinha ali que você vai fazer. Bobinha assim, no sentido de. Não no sentido de menosprezar, mas assim, tipo, foi uma análise importante, alguma coisinha ali interessante, que vai dar base tanto para você fazer no futuro, né? Quanto para outros tentarem analisarem, né? Então, assim, pode ser que o que você vai publicar seja uma coisa pequena ali dentro de um grande projeto, né? Tem essas coisas, tem tudo isso, né? Por exemplo, pensa o cara ali, vamos falar do Ozempic. O Ozempic é um negócio que trouxe muito dinheiro pro país que patenteou ela, né? Em questão de patente. Essa é uma questão também muito importante, que, aliás, tem muito problema no Brasil, né? O Brasil parece ter uma lei de patentes meio zoada ali, que foi proposta ali nos anos 90, né? Eu sei muito pouco sobre isso. Então, assim, o que eu sei é que a gente, por exemplo, não tem mais indústria farmacêutica, né? Acabou. Existia, não existe mais, né? Isso foi um problema em 2020. Mas voltando ali, né? A pessoa que conseguiu aquela patente, na verdade, ela tá baseada em muitos trabalhos ali seria uma linha talvez uma linha de pesquisa, ou talvez não, né? Mas eu lembro também uma coisa, um fato parecido, né? Da TV de, se não me engano, não é TV de LED, é TV de plasma, né? Eu lembro um professor de física falando isso ainda na graduação. Falou assim, você olha para a TV de plasma e você nunca imagina que aquilo dali começou quando um biólogo olhou assim, nossa, essa borboleta, a asa dela brilha de um jeito diferente. Vamos estudar isso, né? Tipo, era uma pesquisa banal, assim, tipo, a asa da borboleta brilha de um jeito diferente. Vamos pesquisar isso. E aí chegou-se ao que se tem de TV de plasma, que deve ter sido uma patente, que gerou muito dinheiro ali pro país em questão, né? Ou gerou muitos avanços, né? Patentes geram dinheiro, né? Isso é importante. Patentes geram dinheiro para os países que as detêm, né? E também para os países que não as detêm, mas que ligam foda-se e quebram elas, né? Mas assim, voltando aqui, ciência é uma coisa que ele é um processo
interativo. Pessoas publicam, outras pessoas criticam, aí pessoas pegam publicações de outras, citam e trabalham. Eu vi muito, quando eu estava fazendo o meu artigo lá sobre Message Oriented Middleware, eu lembro que eu peguei duas survey, que uma era assim, tipo, cara, essa survey ela é boa, mas ela não é tão boa. Aí o cara lançou a FAIR, ele botava assim, uma análise. O cara fez assim, ó, uma survey, né? Survey é quando você faz um artigo que você lista todas as áreas de pesquisa ali, você tenta resumir tudo que está sendo pesquisado ali numa survey, né? E aí uma galera fez uma survey, né? Tipo, em Mr. Oriented Media. O outro fez uma survey justa, porque ele é justo. Ó, tipo, o que o cara fez ali é bom, mas não tá justo. Não tem. Não tá muito. E o cara fez o trabalho. Eu achei os dois muito bons, né? Tipo, porque, cara, são trabalhos bons, né? Assim, é bom de citar. É bom de ler, né? Ler e entender. E aí, por fim, né? Eu, tipo, sei lá, falar do último mito aqui. O último mito de que ciência não importa na indústria. Cara, importa pra caramba, assim, né? A gente tá vendo aí a questão da IA, né? A IA. Todo mundo só fala de IA, só quer saber de IA. Tipo, eu tava até falando assim, pô, deve ter área de pesquisa de IA, crítica a IA. E crítica, assim, é aquela coisa, né? A crítica é ruim, não quero criticar, eu quero usar IA, eu quero usar IA. Porra, mas crítica pode ser bom, cara. Crítica pode ser bom, porque assim, hoje em dia a gente tem um uso de IA, né? E isso pode ser até pesquisa, né? Tipo, a gente tem um uso de IA que sempre está pensando em substituir o trabalho humano, né? Eu até estava pensando em falar disso num cafezinho, então eu posso mudar o meu cafezinho. Deixa eu até pegar um livro aqui, ó. Pegar um livro. Esse livrinho aqui. Oh, meu Oceano de Solidão caiu. Né? Meu Oceano. Esse aqui é o meu Oceano de Solidão de quando eu fazia espanhol. Eu tinha que ler, eu tinha que escolher um livro para ler e o professor me indicou esse aqui, que é eu já tinha lido em português, mas é melhor, né? Mas esse livro aqui, ó, The Techniques and Civilization, do Lewis Mumford. Uh, Lá pelo, sei lá, no segundo capítulo ainda, né? Ele define o que é máquina e o que é ferramenta, né? Tipo, e a gente quer usar IA como um agente autônomo, né? Máquina, eu botei a definição de máquina e ferramenta, estou usando uma outra definição que eu gosto mais, que é o agente autômato, né? A gente quer IA como agente autômato, né? Automato, né? Que é aquele agente que não precisa de intervenção humana. Ele vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, vai trabalhando, né? A máquina, ela é aquela coisa que você bota, você controla ela, mas ela faz o trabalho sozinho. E a ferramenta é aquilo que você faz o trabalho, mas ela expande as suas capacidades, né? Eu acho que a IA, né? E aí é uma crítica que eu tenho que falar, né? Tipo, quando você classifica a IA nesses três tipos, isso é uma pesquisa filosófica, tá? De entender tecnologia, entender como ela se dá. É ciência. Isso é ciência. Que ajuda. Engraçado assim, isso aqui está dentro da sociologia. Se fosse estudar isso aqui, seria estudar dentro dos institutos de filosofia e sociologia. Né? E que ajuda até o estudo de computação. Porque eu até brinco que assim, a ciência. Muitas vezes a gente está nesse buraco de IA. Porque o Vale do Silício tem o pensamento filosófico de uma ameba, né? Com todo respeito às amebas, tá? Eu acho que se eu botasse o filme Her para uma ameba, talvez a ameba entendesse o filme Her e compreendesse que, tipo, porra, aquilo dali não é pra se fazer, caralho. As pessoas ficam tristes, depressivas, chorando no banheiro, né? O filme Her, pra quem não viu, é a maior influência do Sam Altman para criar a OpenAI, o que já diz muito, né? Tem um outro. Ele citou recentemente um outro filme também que é. Ele citou o filme assim. Bicho, o bicho, ou ele se vê como vilão do filme, ou ele entendeu bosta nenhuma do filme, né? Mas voltando aqui, né? Isso aqui também é ciência, isso aqui ajuda até a entender as ciências de tecnologia, né? De trabalhar com a hard science. Isso aqui é o que não é hard science, mas é o que ajuda a entender, né? Por exemplo, quando eu classifico ali o que é ferramenta, o que é máquina, eu posso fazer uma pergunta. Poxa, a IA generativa, ela pode ser uma máquina ou pode ser uma ferramenta? Como é que ela se comporta se eu pensar nela como uma máquina? E qual que é o benefício se eu pensar nela como uma máquina e se eu pensar nela como uma ferramenta? Isso pode ser até uma área de pesquisa, tipo, beleza. Ó, cara, quero classificar aqui as ferramentas de IA, dizendo o que são agentes, o que são máquinas e o que são ferramentas, né? E qual que é o ganho que eu tenho de cada um, né? Eu falei esses dias sobre uma pesquisa que mostra lá que, aparentemente, o ganho de IA, ele é perdido.
né? O que se ganha produzindo código em IA é perdido em revisão de código para deixar os produtos melhores, né? Mas aí já expandi demais a conversa, já tô chegando ali. Mas a conversa é falar sobre ciência, falar abertamente. Isso aqui, falar assim que isso aqui também é ciência. Esse livro, aliás, é um clássico, ele é muito antigo mesmo. Deixa eu ver de quando é que ele é. Ele é caríssimo. Eu achei ele num sebo. Deixa eu até ver de quando é que ele é. Ele é de. Aqui a impressão é de. Não, 34. Ele é de 34. Tem uma outra. Um copyright. Acho que a tradução é de 63, né? Não sei se a tradução deve ser em inglês, né? Mas tem aqui. Copyright de 63, né? Copyright de 63. Então, mas ele é de 34. Deve ser uma outra edição. Né? Não que ele não foi impresso em 60 e poucos, tá, galera? Isso aqui deve ter sido impresso em 2000 bolinha. E eu comprei no sebo, caríssimo, né? Eu fui olhar na Amazon, eu vi, caralho, vi R$ 1.000 no livro. Pô, nem ferrando que eu pago isso, né? Deixa eu procurar nos sebos aqui, eu achei no sebo, eu comprei por, sei lá, 20, R$ 30, né? Mas isso é ciência também. É ciência, é área de pesquisa, né? Você pode ir lá e se informar numa biblioteca e falar assim, o que a galera anda pensando sobre tecnologia, né? Quais são os usos da tecnologia, como é que a gente usa a tecnologia, o que a gente pensa sobre tecnologia, ou até mesmo como é que a gente aprende tecnologia. Um dos primeiros artigos que eu li, ele era sobre, que eu li assim, pra chegar onde eu cheguei hoje, né? Chegar onde eu cheguei assim, de ter ele era sobre Event Sourced Systems, né? Os temas events baseados em eventos, né? Fundados em eventos, não sei traduzir, Event Sourced, né? Event Sourcing, né? Que depois eu descobri que era diferente do que eu fazia. Eu achava que o meu sistema era desse, mas também é desse, mais ou menos, mas não se baseia em Event Sourced System, né? E ele baseava numa teoria construtiva. Era como é que é? Grounded Constructivist Theory, né? Assim, traduzindo bruscamente, seria uma teoria construtivista embasada. Aí você deve ter, construtivismo, tipo a galera que odeia essas coisas, né? Mas tipo, o que é isso, né? Vou pensar um pouquinho o que é isso, né? E engraçado que eu fazia isso, né? Porque eu tive uma. Quando eu era pequeno, eu tive uma educação construtivista na minha escola, né? Lá nos anos 90, né? Eu sempre fiz isso, né? Por exemplo, você deve ter percebido, quando eu falei que eu fazia mentoria, né? Eu chegava para as pessoas e dizia assim, não, porque eu faço, eu trabalho implementando APIs REST. Eu faço, tá bom, então, que legal, que legal você faz API REST, então o que é uma API REST? Aí a pessoa lá se explicava, eu pegava assim, pô, eu entendi o que ela entendia por API REST, e só aí eu ia construir alguma coisa, né? Eu sempre tenho essa abordagem, né? Eu entendo o que as pessoas estão falando, entendo o discurso delas e depois... Isso é teoria construtivista, galera. Isso o quê? Isso vem das humanas também. É ciência das humanas sendo aplicado à tecnologia, à engenharia, né? E esse artigo... Eu vou deixar o link desse artigo, desse livro aqui, né? Se quiser ler, tipo, não compra, não acha no sebo, tá? Ou procura... Ou assim, eu deixo o link mais pelo assim, eu deixo o link da Amazon... Se você quiser comprar, compra, tudo isso, né? Mas porque ali tem o sumário do livro, né? Você consegue ver quem que é o autor, qual é o nome. Então pega ele e joga no... Se você quiser ver mais, pega ele e joga no Google, né? Então eu vou deixar, inclusive, esse paper sobre teoria construtivista de Event Sources. Você pode ver de Event Sources, né? Que é o quê? É alguém tentando entender o que as pessoas entendem. Se eu fosse fazer agora um doutorado em Data Stream Process, eu poderia pensar assim, tipo, por que eu não... Porque uma das coisas que eu entendi, assim, estudando Data Stream Processing, que é o que eu estudo, né? Ou até mesmo esse Rate Meter, Kafka, né? O que as pessoas imaginam que elas estão fazendo. Porque é muito engraçado que, assim, a gente estuda, a gente lê, a gente acaba. E isso aconteceu comigo, né? Eu achei que eu fazia uma coisa, no fundo eu fazia outra, e aí o que eu tava pensando que era uma coisa era outra, e eu fui alinhando ali. E quando você encontra o caminho certo, você começa a trabalhar melhor. Fala assim, pô, agora eu entendo o que eu tô fazendo. Qual que é a diferença desse tipo de sistema para esse tipo de sistema? Qual que é a diferença dos dois? Eu posso fazer um meio termo? Posso, mas tipo, você acaba qualificando melhor. Mas o artigo ele pergunta assim, o que as pessoas entendem, né?
E aí, daquele entendimento, ele tenta chegar a uma conclusão de como as pessoas estão trabalhando naquilo. E é um artigo muito bom, eu gostei bastante, bastante aqui. Foi uma das primeiras referências que eu li. E engraçado que dali eu fui pegando outras, pegando outras, pegando outras, pegando outras, e até que eu cheguei no ponto que eu tenho que. Era uma área que não tem nada a ver. Tipo, ele tá lá na engenharia de software, eu tô aqui nos sistemas distribuídos. É uma área que não tem nada a ver, mas nesse link de ler, foi onde eu chegou, né? Então era isso, pessoal. Meu cafezinho era esse, sobre ciência, um monte de citação aí, um monte de coisa, um monte de ideias. Cafezinho é isso, né? Tipo, as pessoas se sentam num café para trocar ideia, né? Muitas vezes eu falo aqui em 20 minutos sobre um tema, mas assim, isso é para trocar ideia. Não exija de mim rigor científico, né? Que era uma coisa que eu não falei, né? O que é o rigor científico, né? Por que que... assim, por exemplo, eu falei no cafezinho anterior, né? Quando eu vou citar algo, a minha orientadora sempre diz, onde é que você cita isso? Né? Você está citando corretamente, né? Essas coisas que você tem que ter. Você não pode... eu não posso usar o Instituto Tirei do Cu, né? Tirei a Doku, o instituto dela tem que ficar fora, né? Porque não existe isso em ciência, né? Ou eu não posso falar, né? Tem uma tem um professor que eu gosto bastante, tem um livrinho dele ali, que ele analisando alguns movimentos políticos, ele criou um tema que eu, não sei se ele criou, se eu não li o livro dele com rigor científico, né? Mas ele fala como é que é? Erudição, erudição idiotizada, né? Tipo, quando o cara vai citar, ele cita um monte de coisa pra embasar uma ideia esdrúxula. E aí, a pessoa que tá ouvindo aqui fala assim, pô, cara, ele leu não sei o que, ele leu não sei o que, ele leu não sei o que. Na verdade, ele não leu bosta nenhuma, ele tá só citando, né? Ele citando mal citado, porque ele não leu mesmo, né? E aí ele tá criando um argumento de autoridade, né? Isso é muito comum em alguns podcasts, né? Né? Não vou citar nomes, mas assim, tipo, acho que é erudição idiotizada, acho que é isso, né? Que o cara é um idiota, um estúpido, mas assim, ele diz que ele cita, né? Mas assim, para você citar alguma coisa, você tem que ter lido. E outra coisa, você tem que ter lido e compreendido. Não é só ler e achar, não, acho que ele tá falando. Não, cara, tipo, eu muitas vezes quando eu leio uma coisa e não entendo muito, eu vou perguntar o que as pessoas estão olhando, né? Por exemplo, um dos filósofos que eu mais gosto, eu li ele, eu entendi ele, mas assim, eu falei assim, cara, ainda falta uma coisa, né? E aí eu procurei na gringa lá algum professor que estava dando alguma aula, e aí quando ele deu os primeiros 5 minutinhos de aula, eu entendi. Agora eu entendi qual que é qual que é a ideia do cara, né? Aí é muito bom, né? Quando você entende as coisas assim, tipo, qual que é a ideia, qual que é o sentido, aí é muito bom, né? Então é isso aí, pessoal. Esse era meu cafezinho. Então, dica, leiam, estudem, se divirtam, porque isso é legal. Valeu, pessoal. Muito obrigado.